O texto nosso hoje, Hebreus 11, 5 e 6. Eu gostaria que nós lêssemos. O texto diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nosso propósito ainda é trabalhar no tema fé e obediência e continuar mostrando a relação entre fé e obediência em cada um dos casos que nós estivermos examinando. Nós temos visto que não existe obediência sem fé, também que não existe fé sem obediência. Inicialmente nós perguntamos o que é fé? E o texto respondeu no verso 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Uma outra versão mais antiga diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Com isso nós entendemos que fé não é o salto do escuro, não é pensamento positivo, fé é certeza, fé é convicção. Isso tem uma razão de ser. A nossa fé não está baseada naquilo que sentimos, pensamos, imaginamos, queremos. Ela tem como base uma pessoa e aquilo que essa pessoa diz. A fé autêntica tem como base a Deus e a sua palavra. E ambos são imutáveis. Deus não muda. Deus é infalível, assim também a sua palavra não muda e ela é infalível. Jesus diz que tudo pode passar menos a sua palavra. O texto, o verso 2 diz assim, pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Ou como vimos na nova tradução da linguagem de hoje, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vimos também que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas e que, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Isso nós já vimos. Hoje nós queremos falar de uma outra pessoa que faz parte desta galeria de pessoas que exerceram fé em Deus e na sua palavra. Estou me referindo ao capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Nós vamos falar agora de Enoque. O texto de Hebreus 10, 5, a primeira parte diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado.
a Bíblia registra a genealogia de Enoque a partir de Adão. Vocês vão observar que nós não temos aqui nessa genealogia Caim nem Abel. Pressupomos que pelo fato de Caim ter se afastado, saído da presença de Deus, ido para outro lugar, ele não foi sequer considerado aqui. Nós vamos encontrar com Caim na mensagem da noite. De forma indireta, nós vamos ver como é que ele estava lá. Mas, então nós temos um registro que não inclui nem Abel, nem Caim nem Abel. 5:1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E eu gosto de enfatizar aqui, porque vivemos num tempo onde essa semana eu recebi uma informação de que o Colégio Pedro II não vai mais exigir uniformes. Quem viu essa informação? E sabem por quê? Para não fazer distinção de sexo, porque alguém que pode usar a roupa que quiser, isso inclui a aceitação de um outro sexo que não de masculino e feminino. Bem, e o texto diz que Deus os fez homem e mulher. Foi isso que Deus fez, nada além disso. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou homem. O texto, aqui a palavra aqui traduzida por homem é Adão, que fala do homem na sua essência. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. E eu vou parar aqui, o 5 ainda diz, viveu ao todo 930 anos e morreu. Bom, muita gente pergunta com quem Caim casou. Se vocês observarem na Bíblia, não há inicialmente menção das mulheres, só dos homens. Então, aqui você não vê nome de nenhuma mulher. Então não há necessidade de explicar isso. Mas, além disso, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, mas houve o cuidado de se dar destaque a uma pessoa, e essa pessoa veio a chamar-se Sete. Não sabemos quando foi que Caim matou Abel, não sabemos se foi imediatamente, logo depois que entrou o pecado no mundo. Não sabemos quanto tempo demorou. O texto não diz isso, me refiro ao capítulo anterior. Mas o fato é que aos 130 anos, Adão gerou um filho cuja genealogia está aqui. Conforme um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. O que caracteriza essa genealogia é que todo mundo gerou alguém e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas.
Viveu ao todo 912 anos e morreu. Talvez você fique impressionado com o número de anos que as pessoas viviam. Não há nenhum mistério. Vai chegar um momento em que Deus vai reduzir o tempo de vida sobre a terra. E nós vamos perceber isso claramente no relato bíblico. E vocês vão saber isso, né? Quando nós chegarmos lá. Mas, então nós estamos falando de Enos, que é filho de Sete. Agora Enos, verso 9. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jared. Jared é uma pessoa que é importante no contexto que nós vamos ver hoje. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Nessa genealogia, que não termina aqui, há um destaque especial nos versos que vêm depois. É a história de Enoque. O pai de Enoque foi Jared. E o verso 18 diz assim: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas. Jared viveu ao todo 962 anos e morreu. Foi um dos homens que mais viveu, não foi o que mais viveu, mas foi um dos que mais viveu, em termos cronológicos. Mas o texto continua nos informando que aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Matusalém viveu 969 anos, mas morreu. Matusalém foi o homem mais velho que já viveu sobre a face da terra, o que viveu mais tempo, 969 anos. Quase 1000 anos esse homem viveu. Depois que gerou Matusalém, nós vimos, foi filho de quem? De quem? De Enoque. Bom, depois que gerou Matusalém, Enoque gerou outros filhos e filhas. Jared, pai de Enoque, viveu 962 anos e morreu. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Jared, pai de Enoque, Matusalém, filho de Enoque. Agora, Enoque mesmo viveu pouco tempo, comparado com seu pai, com seu filho, que aqui é destacado. Enoque viveu ao todo 365 anos. Então, comparado com eles, ele viveu pouco. E nós vamos descobrir, se você já não sabe, por que ele viveu pouco tempo. O texto diz que depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Enoque andou com Deus 300 anos. Como ele morreu com 365 anos, e como ele deu a luz, por exemplo, a mulher dele deu a luz. E como ele deu a luz, ele gerou um filho aos 65 anos, nós entendemos que foi esse momento, quando esse filho nasceu, não sabemos porquê e o que aconteceu,
mas que nesse tempo, nessa idade, ele teve uma experiência com Deus que marcou a sua vida. Porque foi a partir daí que ele começou a andar com Deus. É de se esperar que cada um de nós tenha um momento, um marco na nossa vida quando nós começamos a andar com Deus. Se andamos com Deus. E Enoque começou a fazer isso quando ele tinha 65 anos de idade. A partir de então ele andou com Deus. Os versos 22 e 24 dizem respectivamente: Enoque andou com Deus 300 anos. Depois é repetido: Enoque andou com Deus. E Gênesis, no verso 24, do capítulo 5, diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Qual o significado destas palavras? Da palavra arrebatado. Arrebatado, o dicionário diz, é o que foi ou é transportado pelo ar. E na verdade é esse o significado da palavra arrebatado. Arrebatado aqui no sentido literal é alguém que está na terra e é levado para o céu de forma sobrenatural. Você vai dizer: e Jesus? Jesus subiu, ele ascendeu aos céus, não foi tomado e levado para o céu. Talvez não deixe de ser uma forma de arrebatamento, mas não no sentido aqui, porque Jesus fez o que tinha que fazer, terminou seu ministério e, como quem diz, agora eu estou subindo. E subiu. Enoque não, Enoque foi tomado por Deus e levado. A Bíblia diz que, por ocasião do arrebatamento da igreja, os salvos serão reunidos, os anjos de Deus vão reunir todos os salvos e vão ser levados à presença de Deus. Mas vamos ver isso depois. Então, Enoque foi tomado por Deus sem experimentar a morte. Ou seja, ele foi tirado da terra sem passar pela experiência que todo ser humano passa, que é a morte. O texto não diz que ele morreu, todo mundo morreu, Enoque não morreu. Enoque foi trasladado, como diz uma outra versão, mas ele foi arrebatado à presença de Deus. Na Bíblia só há 2 casos em que isso ocorreu, em que alguém teve essa experiência que Enoque teve. Quem foi o outro? Elias, né? E o texto de 2 Reis, que não vai constar aí, capítulo 2, versículo 11, a segunda parte do texto, o contexto diz que Elias foi arrebatado aos céus enquanto ele caminhava com Eliseu. Disseram para Eliseu várias vezes: olha, sabe que o seu Senhor vai, porque ele era servo de Elias, você sabe que o seu Senhor vai ser tomado nesse dia. Ele diz: eu sei. E ele não arredou o pé de Elias, onde Elias falou: você fica aqui, eu vou para lá. Não, eu vou com você. E ele ficou com Elias até que aconteceu o que nós vamos ver. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. Eliseu não queria se separar de Elias de jeito nenhum. Então o carro de fogo veio e separou os dois. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. O texto não diz que ele foi arrebatado,
mas diz que ele foi levado aos céus num redemoinho. Então, tem gente que diz que foi num carro de fogo que ele subiu. Não foi isso. O carro de fogo só separou os dois e Elias foi levado aos céus num redemoinho. O texto de Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Por que Enoque foi arrebatado e não experimentou a morte? Primeiro, porque ele colocou a sua fé em Deus e na sua palavra. Na verdade, Enoque não foi arrebatado por outra razão, senão porque ele andou com Deus, viveu com Deus, buscou a Deus, esteve com Deus, mas isso tem uma explicação. E Hebreus procura mostrar isso. Pela fé, Enoque foi arrebatado. O que significa isso? Que ele creu em Deus, por isso Deus o tomou. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Você sabe que quando Elias subiu aos céus, no redemoinho, os discípulos dos profetas chegaram para Eliseu e pediram autorização para buscar o corpo de Elias. E Eliseu falou: olha, vocês vão perder tempo. Mas eles continuaram insistindo e Eliseu vocês podem. Foram procurar, não acharam nada, porque queriam achar mesmo. Então, a mesma coisa que parece ter acontecido. Eles tentaram achar o corpo de Enoque inutilmente, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Você vai dizer: é porque subiu, então disseram que foi arrebatado. Já vi casos de pessoas que de repente olham ao seu redor e ela não vê a pessoa que está lá, devia estar ali, e a pessoa já diz para mim: olha, eu pensei que, aliás, foi com relação a mim mesmo, olha, eu pensei que você tivesse sido arrebatado e eu tinha ficado para trás. Eu não quero isso nem para mim, nem para você. Aliás, eu quero para mim e quero para você. Não quero que ninguém fique para trás. Mas o fato é que simplesmente ninguém ia criar isso aí, porque nunca tinha existido isso. Nunca tinha acontecido algo semelhante. Isso não é invenção, não é história, porque tinha que ter uma imaginação muito fértil para fazer um negócio desse. Numa genealogia que vai descrevendo que fulano gerou, viveu tanto tempo, morreu, agora chega e diz que pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Como sabemos que Enoque colocou sua fé em Deus e em sua palavra? Ninguém anda com uma pessoa sem falar com essa pessoa. É impossível você andar com alguém sem falar com ela. Eu sei que isso é possível até certo ponto. É possível que você até durma com alguém sem falar com essa pessoa. Há casais que dormem brigados e não falam um com o outro. Um vira para um lado, outro vira para o outro, ambos amuados e não falam um com o outro. Mas não é esse o contexto. Quando a Bíblia fala de andar com alguém, andar com Deus, isso implica em ter comunhão com essa pessoa. E a nossa relação com Deus não é uma relação unilateral. Não sou eu que ando com Deus, ou não é Deus que anda comigo. Andamos juntos.
implica em falar com Deus, implica em ouvir Deus. Como a iniciativa sempre foi de Deus, de nos buscar, na expectativa de encontrar em nós respostas, com certeza Enoque ouviu a voz de Deus. Como é que ele ouviu? Terá Deus falado audivelmente para ele? Terá Deus aparecido a ele de maneira... tem um termo aí que eu me esqueci agora, mas é uma teofania. Teofania é quando Deus se manifesta de alguma forma. Não, isso aí não me importa. Não sei como, mas o fato é que havia e houve diálogo. É impossível alguém andar com alguém 300 anos e não se relacionar com essa pessoa em termos de intimidade, falando, ouvindo, sentindo, vivenciando, curtindo essa relação. Se uma pessoa anda com Deus, ela conhece Deus. Sobre conhecer o Senhor e andar com Ele, o apóstolo João escreveu assim com relação a Jesus, que é Deus, com Deus. O texto está aí. Sabemos que, a referência está aí, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aí vem a relação de fé e obediência. No caso de Deus, se eu me relaciono com Ele, eu vou ouvir o que Ele tem a me dizer. Eu vou ouvir a sua instrução, a sua orientação. E Ele vem estar comigo para me guiar, me dirigir. A Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus guia os seus filhos. E aqui nós temos um caso em que Deus com certeza guiou a vida de Enoque. Não sabemos muitos detalhes, além do que sabemos. Mas João diz, sabemos que o conhecemos e obedecemos aos seus mandamentos. Por uma razão muito simples, ele continua dizendo, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Se alguém anda com Deus, vai refletir a vida de Deus, vai manifestar a vida de Deus. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Quem são os seus amigos? Com quem você gosta de falar? Que tipo de pessoa é a pessoa com quem você mais fala? Com quem você mais se relaciona? Você vai ser influenciado por essa pessoa. Se você anda com Deus, você vai receber o ensino, a graça, o poder, o amor. A Bíblia diz que Deus, na sua essência é amor. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Tudo que Deus faz é caracterizado pelo amor. Então, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Literalmente, o amor de Deus é perfeito. É isso que o texto está dizendo. Nós não somos perfeitos, mas o amor de Deus em nós é perfeito.
Nós temos que entender uma coisa que me veio à mente agora, está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21 e depois do 23. Jesus disse assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu vou me revelar a ele. Eu vou estar com ele, ele vai saber que eu estou aí. Disse então Judas Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Faremos morada nele. Se nós amamos a Deus, amamos Jesus, amamos o Pai, ele vem morar em nós. O que significa isso? Se eu guardo a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus significa viver a palavra dele. Então a vida dele vai se manifestar em nós. Então é Deus vivendo a sua vida em nós pela obediência à sua palavra e pelo seu Espírito que habita em nós. E é isso que Deus quer de mim, de você. É isso que Deus quer da sua igreja. Ele é o cabeça, e o cabeça norteia, o cabeça dirige e governa o seu povo, o seu corpo. O corpo só tem que obedecer, seguir os impulsos, o direcionamento que vem da cabeça. E a cabeça é Cristo, não tem outra cabeça. Mas se alguém, agora voltando a João, 1 de João 2, 3 a 6, agora o verso 5: se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. E ele diz ainda: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que anda com Deus deve andar como ele andou. Por isso que o texto diz: aquele que afirma que permanecer nele é andar com ele. Olha, se você anda com Deus, você não vai entrar em lugares onde Deus não entraria. Você vai dizer: mas Deus conhece tudo, Ele conhece todas as coisas. Mas você tem que perguntar se Jesus está comigo. Se Ele estivesse vivo aqui, Ele entraria nesse lugar? Ele cantaria essa música? Ele dançaria dessa maneira como você dança? Tem certas danças que, vamos lá, né? As pessoas estão com outra deixa eu você falaria o que você falou, você agiria como você agiu. É um caso para nós refletirmos. Por isso que dissemos: fé e obediência andam juntas. Enoque falava com Deus através da oração. A oração esteve presente em todo o relacionamento humano, desde o princípio até Apocalipse. E isso é verdadeiro em nós hoje. Enoque falava com Deus por meio da oração. E como é que Deus falava com Enoque? Deus falava com Enoque numa linguagem compreensível
insensível a Enoque, quer de forma audível, quer de forma inaudível. Como é que Deus fala conosco hoje, a não ser como um profeta? O profeta ouve a voz de Deus. Agora, Deus fala conosco de maneira tal que é como se ouvíssemos a voz dele. Você pode discernir o que ele está dizendo sem que você ouça a voz dele nesse ouvido. A Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Romanos, diz que Deus dá testemunho com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E o testemunho do Espírito é uma das formas mais simples pela qual Deus se revela a nós, e Deus fala conosco, Deus nos guia. A direção que o Espírito nos dá e que Deus promete é muito maior através do testemunho do Espírito do que de qualquer outra coisa. De repente você sabe o que tem que fazer, você sabe com convicção, você tem certeza, e você age em função dessa convicção. Isso é fé. Não é fé em algo obscuro, é fé resultante de um relacionamento com Deus. Você conhece, no nosso caso, nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos quando é Ele ou não através do que conhecemos dele. Mas você vai dizer, naquela época não tinha a palavra de Deus, mas esse homem andou com Deus 300 anos, tempo suficiente para ele saber quem é que estava falando com ele, mesmo que Deus não falasse audivelmente. Embora no Velho Testamento era comum Deus se revelar de forma audível àqueles a quem ele quis fazer isso. Mas para ouvirmos Deus e a sua palavra, nós precisamos crer em Deus e na sua palavra. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele mostra que andar com Deus é andar de modo digno dele. Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O verso 2 não está registrado ali, mas aqui diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Essa é a maneira de procedermos de maneira digna. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportar não é aguentar, eu aguento fulano. Não, suportar é segurar a pessoa na sua fraqueza, na sua limitação. Esse é o sentido da palavra, suportar. Mas vale também, se você quer dizer no outro sentido, porque aí entra a palavra paciência, que veio antes. O texto diz: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é andar de maneira digna do Senhor. Agora, por que Enoque foi arrebatado e não experimentou a morte? Segundo, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Quem deu esse testemunho acerca de Enoque? O próprio Deus. Como? Tomando para si. Você já imaginou a relação de um homem com Deus, agradar tanto a Deus e falar: você não vai morrer, não, vem para cá. Quem é que não
quer um negócio desse. Então fazemos a pergunta que o texto responde: como sabemos que Enoque agradou a Deus? Primeiro, porque o verso seguinte diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele agradou a Deus porque exerceu fé, porque creu em Deus. E fé é prático, gente. Fé é convicção, mas ela se manifesta de maneira prática. Se eu creio, então vou agir de acordo com o que eu creio. Como sabemos que Enoque agradou a Deus? Segundo, o texto diz: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Você vai gastar 300 anos se relacionando com uma pessoa que você não crê que ela existe? Eu pergunto: você vai gastar algum tempo com Deus se você não crê que Ele existe? Vale a pena deixar de fazer certas coisas que você faz, que gosta de fazer, para ficar com Deus, orando, meditando na palavra dele, buscando um relacionamento íntimo com ele? Vale a pena? Depende. Se você crê que vale a pena, se você crê que ele existe, se você crê que ele é real, se realmente ele é prioridade na sua vida, se realmente ele é importante na sua vida, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Não faz sentido você se relacionar com uma pessoa que você não crê que existe, sobretudo porque você não vê. Fé é ver aquele que é invisível. O texto que vamos citar aqui agora, de Hebreus, fala de Moisés. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Via aquele que é invisível. Isso é fé. Você vê o que você não vê com os olhos. Eu sei que é muito bom sentir a presença de Deus. E Deus sabe quanto eu amo a presença dele. A presença de Deus é algo que não tem nada que se compara. Quando ele te toma, quando ele te invade, não tem nenhum prazer que se iguale. Me perdoe o termo, mas não tem nenhum orgasmo que se compare a isso. Nada, não tem nada, não tem nenhum relacionamento que se compare ao relacionamento, ao gozo e alegria que você tem na sua relação com Deus. Nada, nada. Há momentos em que a presença dele é tão grande que você tem a impressão que você pode tocá-lo. Mas isso não significa que o tempo todo você vai sentindo dessa forma. E se você crê, quer ele se revele assim de maneira tão especial, quer não, isso não significa que ele não esteja presente, não significa que ele não está ali, e você tem que agir por fé. E a fé exige que você age em função do que você crê e não do que você vê ou sente. É válido pedir para
sentir a presença de Deus muitas vezes eu oro, Senhor, eu quero um abraço teu. Preciso do teu abraço. Mas nós temos que viver pela fé. Quer ver uma coisa que nós nunca devíamos pedir? Para Deus se fazer presente aqui. Por quê? Porque Ele diz que vai estar presente quando 2 ou 3 se reunirem no seu nome. Então eu posso pedir, como a gente pede, para que a presença dele seja impactante, poderosa, plena, abundante, que o Espírito dele seja derramado de uma forma a realmente mexer conosco. Há ocasiões em que você chega num lugar, naturalmente um lugar de culto, e quando você entra, você sente de forma impactante, poderosa e plena esta presença, que não tem outra igual. Eu oro todos os dias para que vocês experimentem isso aqui. Oramos juntos por isso. É por isso que temos insistido que quando vocês se reunirem em células, creiam que Ele está presente e ajam e vivam cada momento da célula, sabendo que Ele está presente. E se Ele está presente, por que você não está aqui no início do culto? Você sabe que Ele está aqui, então por que não chega no horário? Por que você posterga a sua chegada ao lugar onde Deus está? Onde Ele se manifesta? Eu tenho que dizer para você que há uma diferença. Deus habita em mim, Deus habita em você, mas é diferente quando nós nos reunimos para buscar juntos o Senhor. Foi Ele que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estou eu no meio deles. Em meu nome, em meu nome. Nós deveríamos valorizar mais a igreja, deveríamos valorizar mais os cultos, deveríamos valorizar mais os encontros de células. É um encontro com Deus, e para um encontro com Deus a gente se prepara, a gente ora. Há pessoas que entram aqui e saem da mesma forma, outras entram e saem impactadas. Por quê? Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Como sabemos que Enoque agradou a Deus? Terceiro, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Você nunca vai a Deus e volta vazio. Nunca. Você nunca vai a Deus e volta decepcionado. Se você vai a Deus com o coração sincero e você derrama tudo aquilo que você tem no seu coração, você não vai sair desse encontro da mesma maneira.
Conclusão. Enoque agradou a Deus porque exerceu fé em Deus e na sua palavra. Enoque não agradou a Deus porque era uma pessoa boa, correta e justa. Peraí, viu, tá? Antes de concluir o que eu quis dizer. Enoque creu em Deus e na sua palavra. Isso agradou a Deus. E por exercer fé em Deus e na sua palavra, Enoque viveu de maneira digna dessa relação que ele tinha com Deus. E com certeza foi um homem íntegro e reto. Porque não dá para andar com Deus e agir de outra maneira. É por isso que na 1 de João, esse que já repetimos em mensagens anteriores, capítulo 1, versículo a 7, essa é a mensagem dele: ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como eu posso andar com Deus e andar nas trevas? A Bíblia diz que as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Isso é uma outra coisa que não tem nada a ver com o que estamos dizendo aqui. Significa que Deus pode ver em todo lugar, mesmo os mais obscuros Ele pode chegar lá. Mas aqui está falando de prática iníqua, de pecado, daquilo que é resultante do príncipe das trevas. Então, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, se praticarmos o que é característica das trevas, nós não podemos dizer que estamos andando com Ele, que temos comunhão com Ele. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus entra aí porque nós somos falhos e muitas vezes pisamos na bola, mas temos comunhão uns com os outros e somos capazes de chegar à pessoa contra quem erramos e dizer: olha, me perdoa. Não é isso que eu tinha que fazer. Eu gosto sempre de uma ilustração que nunca me saiu da mente. Andar na luz é como se você estivesse andando numa estrada iluminada, muito bem iluminada. De repente, fica tudo escuro. Você não sabe que você não está mais na luz? Claro que sabe. Uma vez eu vinha de Belo Horizonte e eu tinha operado de catarata recentemente e vinha dirigindo o carro e tinha um óculos bastante escuro e de repente eu entrei no túnel aqui de Petrópolis, num desses túneis aqui. E quando eu entrei eu não vi nada e eu fiquei cego, porque simplesmente não enxergava nada. Foi um lapso de tempo, mas como aquilo me angustiou. Você sabe quando você está na luz e quando você sai da luz. O seu espírito salvo e regenerado vai ficar inquieto. E o Espírito de Deus vai se inquietar aí dentro de você. Todos nós que temos fé em Deus e na sua palavra, todos nós que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também seremos arrebatados. Ontem, uma irmã foi sepultada, a mãe do Milton. Ela se batizou recentemente. Foi em junho que ela se batizou.
E ontem foi o seu sepultamento. Nós usamos esse texto na mensagem, mas ele vale muito bem para nós e está relacionado com o que aconteceu com Enoque. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aqui é o ponto nevrálgico, é o ponto mais importante. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. O corpo dorme, mas essas pessoas estão com Jesus. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, não vai fazer diferença se você já morreu ou se vai estar vivo. Verso 16 diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que já tiverem morrido, quando Jesus voltar e morreram crendo nele, vão receber um corpo novo. Aqui diz: ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Paulo escreve aos Coríntios e diz que esse corpo vai ser transformado e vai se tornar igual àquele que foi ressuscitado. Nós vamos ficar em pé de igualdade com os que se ressuscitaram, e juntos vamos ser arrebatados aos céus. Depois disso, nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, como Enoque, nós também seremos arrebatados. Se você crê nisso, fale com Deus agora e agradeça a Ele, porque você também vai participar deste acontecimento que é tão aguardado, que é tão esperado, que é tão desejado. Até lá, eu e você somos chamados a andar com Deus, a viver com Ele. Pare e pense. O Espírito de Deus habita em você. O Pai e o Filho habitam em você. E se eles estão em você, é uma presença que não pode ser desprezada, não deve ser ignorada, mas deve ser cultivada, deve ser vivenciada, deve ser amada, deve ser desejada. Vamos viver aquilo que nós cremos. Vamos andar por fé e não por vista. Vamos vivenciar toda a plenitude que Deus tem nos dado e nos permitido ter com Ele. Vamos amá-lo, vamos dizer que o amamos, vamos adorá-lo, vamos dizer quão importante Ele é para nós. Deus, é um privilégio enorme te conhecer.